lutador vitorioso tem que aprender a apanhar. E aquele personagem do Sylvester Stallone, o Rock, quem lembra do Rock Balboa aí? Ficou marcado aí na história, né? Acho que o Rock 5, eu acho, por ali, ele fala o seguinte, que não importa o quanto você bate, o quanto você consegue bater, mas o quanto você consegue apanhar e continuar lutando, o quanto você consegue apanhar e continuar insistindo, né? O Lucas levantou a mão. É 5? 5, ok. Então, por que eu fiz essa pergunta para você? Porque você já apanhou um pouquinho no culto. Mas quando você apanha de Deus, é porque Deus quer te fazer alguém melhor. Quem quer continuar apanhando mais um pouco aí? Você viu aquela história do policial bom e do policial ruim? O Lucas é o policial bom. É o que fala, faz o povo rir. Eu não. Eu sou policial malzinho, né? Eu não estou aqui para fazer você rir. Estou aqui para mexer com você, para fazer você sair daqui com a pulga atrás da orelha, e até às vezes com raiva de mim, mas pensando em acertar com Deus. Nós precisamos dos dois lados da balança, amém, irmãos? Você acha que uma balança de um lado só ela funciona direito? Ela precisa dos dois pesos, né? Para que a gente encontre o equilíbrio das coisas na vida. E hoje eu quero falar com você nessa palavra, que eu acredito que eu não vou conseguir terminar hoje, porque Deus me deu muita palavra para ministrar. Talvez eu pregue a metade dessa palavra hoje, talvez eu dê sequência no domingo que vem, mas eu quero pensar com você sobre fatos. Eu nem vou abrir a Bíblia ainda, mas nós vamos falar sobre Jonas. Vai procurando Jonas aí na tua Bíblia, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre Jonas. Eu acredito que muitos aqui conhecem a história de Jonas, o profeta que fugiu de Deus, porque Deus falou para ele ir para Nínive pregar, né, o arrependimento daquele povo. Mas até a gente chegar em Jonas, eu quero que você pense comigo. Eu gosto de pensar sobre palavras e encontrar o significado delas, e a partir dali a gente entender o que Deus quer falar conosco. Como nós falamos sobre expectativas no início do culto, agora eu quero falar sobre fatos. O que é um fato? Você já procurou no dicionário o que é um fato? Né? Eu procurei. Está lá, tem vários significados. Fato, de uma maneira muito simples, fato é um acontecimento real e verdadeiro, que não pode ser negado e nem questionado, porque ele é um fato. Ele é uma realidade, ele é um acontecimento que muitas vezes é fruto de ações, decisões, comportamentos humanos, mas que também é fruto da vontade soberana de Deus. Ou seja, às vezes o homem, ele não quer aquele fato, mas Deus quer, então ele acontece. E se a gente começar a pensar em fatos, porque fatos, quem já ouviu falar assim, que existem fatos marcantes? E o fato, irmão, presta atenção no que eu vou falar para você. Presta atenção aqui, ó, olha para mim. O fato, ele não depende do que você gosta ou do que você não gosta. Ah, eu não gosto. Ah, eu gosto. O fato diz para você, eu não estou nem aí. Eu sou um fato. Eu não dependo do que você gosta ou do que você não gosta. Eu sou um fato, né? O fato, ele também não depende do que você concorda ou deixa de concordar. Eu não concordo. O fato diz, azar o seu. Eu sou um fato, né? Se você concorda, se você não concorda, eu sou um fato, né? Para exemplificar isso que eu estou dizendo para vocês, quem lembra aqui da morte do Ayrton Senna? Pam pam pam, pam pam pam, tanan, tanan. Irmãos, era o único tempo para assistir a Fórmula 1, porque eu gostava demais da pessoa do Ayrton Senna. Eu gostava demais da maneira como ele pilotava. Mas o fato, aí nós entramos na questão, o fato é que ele morreu. E nós não queríamos que ele morresse. E nem ele queria morrer. Mas o fato aconteceu. Então o fato, ele acontece independente muitas vezes do que eu quero, do que eu não quero, do que eu gosto, do que eu não gosto. Quem lembra do 7-1 da Alemanha no Brasil? Vocês esperavam aquele chocolate, irmãos?
nem sonho, e ainda vestido de flamenguista, né? A Alemanha vai lá e dá uma surra no Brasil. Um fato que entristeceu muitos brasileiros, alegrou muitos alemães, mas são fatos esportivos, né? São fatos esportivos que estão narrados, registrados na história. Então o fato é um acontecimento. A gente pode olhar para ele e falar: puxa, esse fato me fez chorar, esse fato me fez sorrir, esse fato marcou de forma assim a minha vida, esse fato marcou de forma assada, esse fato não marcou em nada, mas ele é um fato. E hoje, o que Deus colocou no meu coração para nós pensarmos é sobre os fatos espirituais e teológicos que muitas vezes acontecem na vida de uma pessoa. E aí eu quero pensar sobre Jonas. Havia muitos fatos na vida dele, fatos espirituais, e eu parei para analisar e pensei, e o Espírito Santo falou para mim: esses fatos na vida do profeta Jonas podem ser fatos universais na vida de muitos crentes, e nós precisamos entender que contra fatos não há argumento. Você não tem que brigar com o fato, você não tem que tentar argumentar contra o fato. O fato ele serve para te levar à reflexão, para que você possa pensar naquela situação e entender aonde você pode mudar, aonde você pode fazer diferente, aonde você pode permanecer fazendo o que você já está fazendo. Enfim, o fato ele vem para te levar a uma situação: reflexão e mudança. Amém? Reflexão e mudança. Todos nós precisamos mudar, porque o propósito de Deus é que nós mudemos a cada dia, sempre mudando para melhor, sempre mudando para melhor, para que possamos em nós, irmãos, para que possamos em nós encontrar a imagem daquele que nos salvou, que é Cristo Jesus. Ou seja, nós estamos num processo de aperfeiçoamento, aonde a imagem final que vai ser forjada em nós é a imagem do nosso Salvador. O propósito, a mensagem, o tema do retiro dos jovens é iguais a Cristo, né? O propósito da vida cristã é esse. Não é sermos um bom batista, ou um bom assembleiano, ou um bom presbiteriano. Não. O propósito do Evangelho é que sejamos como Cristo, que sejamos filhos e filhas de Deus. Quem achou Jonas aí? Dá um amém aí para mim. Então, o livro do profeta Jonas, nós vamos aqui refletir sobre essa questão do fato, no capítulo 1, que diz assim, Jonas 1, versículo 1: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar as cargas que estavam no navio para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um sono profundo. Irmãos, os irmãos, quantos que conhecem a história de Jonas inteirinha? É bom porque eu não preciso contar toda ela, mas o fato é que Jonas foi um profeta que Deus chamou, falou: vai a Nínive, prega lá para os ninivitas, fala que a malícia dele subiu até mim, porque Deus queria arrependimento. O que Deus queria? Arrependimento. Irmãos, o profeta Jonas é o único profeta do Velho Testamento que Deus levanta para pregar a um povo que não é o povo de Israel, para pregar a um povo que era, vamos dizer assim, desprezado, rejeitado, um povo perdido. Então eu vejo que Jonas ele é o único profeta evangelista, missionário que Deus levanta no Velho Testamento para mostrar que o Senhor escolheu sim uma nação para representá-lo na terra, mas Ele não é o Deus de uma nação só, Ele é o Deus de todos os povos da terra.
No coração dele cabe o israelita, mas também cabe o ninivita. No coração dele cabe o brasileiro, mas cabe o japonês, o africano, o italiano, e por aí vai. Então, irmãos, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Só que Jonas, ele disse: eu tenho um propósito diferente no meu coração. E o primeiro fato que eu quero perguntar para você, que eu quero colocar para você, e o tema da mensagem é: não ignore os fatos. Não ignore os fatos. E o primeiro fato que você não pode ignorar é que a vontade de Deus sempre vai prevalecer sobre a sua. Amém? Diga assim: a vontade de Deus sempre vai prevalecer sobre a minha. Isso é mentira, irmãos? Isso é um fato. É um fato inquestionável. Entre a minha vontade e a de Deus, qual vontade vocês acham que vai prevalecer, irmãos? A de Deus sempre. Irmãos, é um péssimo negócio o crente ele entrar numa dividida com Deus. É um péssimo negócio o crente entrar, irmãos, bater de frente com Deus. É um péssimo negócio o crente querer insistir em colocar Deus nos seus planos, ao invés de querer entrar nos planos de Deus. Porque eu quero dizer para você o seguinte, que todos nós temos planos. O nosso problema é que nós queremos colocar Deus nos nossos planos, e muitas vezes nós não perguntamos para Deus qual é o plano que Ele tem para nós. Você está entendendo? Deus tem um plano para você totalmente diferente daquilo que você está idealizando. Aí o que acontece? Você começa a brigar com Deus, você começa a entrar numa dividida com Deus. Irmãos, a mensagem, vamos dizer assim, da bondade e da vontade soberana de Deus, de que Deus está no controle de tudo, e de que Deus governa ao nosso favor, ela nunca foi tão pregada. Eu vejo que o problema hoje do crente não é entender que Deus é soberano, que Deus está no controle de tudo, que Deus governa ao nosso favor. O problema não é esse. Nós estamos cansados de ouvir isso. O problema é a resposta que Deus está esperando de nós. A resposta que Deus está esperando de nós, e nós não estamos dando para Deus. Porque Deus, Ele esperava uma resposta de Jonas. Eu olho para esse texto, eu vejo que Deus, Ele vai até Jonas, Ele fala com Jonas, Ele esperava uma resposta de Jonas, e a resposta de Jonas não veio. Irmãos, qual é a resposta que você tem dado para Deus? Qual é a resposta que você tem dado para Deus com as suas atitudes? Qual é a resposta que você tem dado para Deus com o seu compromisso? Quando você olha para a obra de Deus, olha para a sua vida, e para a relação que a obra de Deus e a sua vida tem que ter. Qual é a resposta que você tem dado para Deus? Entre os seus projetos e os projetos de Deus, qual você tem abraçado com mais força? Qual que você tem abraçado e sabe, se entregado inteiramente? São os projetos de Deus ou são os seus projetos? Sabe qual tem sido o problema da igreja nos dias de hoje? A igreja dos dias de hoje tem abraçado projetos, mais os projetos que não são de Deus do que os projetos que são de Deus. Aí o crente, ele começa a ter problemas. Aí ele fala assim: é o diabo. É o diabo, é o diabo. Aí a gente precisa jogar a culpa em alguém. E nada melhor do que jogar a culpa no chifrudo, no diabo. Mas muitas vezes, irmãos, nós temos que entender que o diabo está lá de braços cruzados e diz: eu gostaria de ter essa culpa, mas não sou eu, é o próprio crente que está colocando os pés pelas mãos. Eu vejo, irmãos, que Jonas, ele fala conosco, Jonas precisa falar com você. A vida de Jonas tem que falar com você, como a vida de Jonas tem que falar comigo, nessa questão de que muitas vezes nós estamos insistindo demais numa situação que Deus não quer. Nós estamos insistindo demais em caminhar numa direção para a qual Deus não mandou a gente caminhar, mas a gente quer. Aí eu digo para você: não ignore o fato de que a vontade de Deus sempre prevalecerá sobre a sua.
sempre prevalecerá sobre a sua. Então, quando você entra numa dividida com Deus, você entrou numa dividida para perder. Está entendendo, irmão? Porque quando você entra numa dividida com o diabo, Deus te ajuda a vencer. Mas quando você briga com o Criador, quem vai te defender dele? Quem vai te defender de Deus? Se Ele está acima de tudo, se Ele está acima de todos, você já perdeu. Você já perdeu. Crente, acorda. Abra sua mente, abra o seu coração. Às vezes nós estamos levando a nossa vida cristã de barriga, de qualquer jeito. Estamos achando que vimos num domingo à noite, participamos de um culto, está tudo zerado com Deus. E muitas vezes Deus está falando: acorda, eu estou esperando isso de você, eu te dei isso para fazer. Você lá atrás fez uma promessa para mim, e você acha que eu esqueci? Porque você esquece, eu esqueço, Deus não esquece. Por isso, cuidado, crente, quando você faz um compromisso com Deus. Quando você fala: Senhor, eu vou fazer. Se o Senhor me ajudar nessa situação, eu vou entrar nessa situação, eu vou te servir, eu vou fazer. Aí o crente fala: chega o dia de cumprir, não cumpre, não faz, e passa, e vai para frente, e vai para uma outra direção. Irmãos, nós temos que entender: a vontade de Deus é soberana, a vontade de Deus é maior do que a nossa, a vontade de Deus prevalece sobre a nossa. Ele não vai fazer a nossa vontade quando a nossa vontade confrontar com a dele. Quando aquilo que você quiser confrontar com aquilo que Deus quer, Deus não vai fazer a sua vontade. Esse evangelho que o pessoal está pregando por aí, faça isso, faça aquilo, dê 3 pulinhos, faça, Deus vai fazer. Não, irmãos, esquece isso aí. Deus, ele tem um propósito na tua vida. Você tem que se encaixar nele. Porque se você estiver no centro da vontade de Deus, aí sim você vai clamar e Deus vai dizer: eis-me aqui. Você vai clamar e o Senhor vai dizer: estou aqui, meu servo, porque você está no centro da minha vontade. Irmãos, um outro fato que está dentro desse é o fato de que quando nós ouvimos, presta atenção, porque dentro dessa igreja tem gente assim. E como eu disse, eu não sou bonzinho, eu sou malzinho. Então eu vou apontar aqui. Tem gente dentro dessa igreja que quando a palavra vem e confronta, a pessoa fecha os ouvidos. Não quero ouvir. Aí ignora, vai tomar água, sai, vai dar esparecida na cabeça. Porque, irmãos, é fato, o ser humano é assim. A psicologia explica, depois o Lucas explica isso para vocês. Quando o ser humano, ele ouve algo que ele não quer ouvir, que ele não concorda, ou que ele não acredita, ele ignora, ele se fecha, ele não aceita. Por quê? Porque ele não concorda, ou porque ele não quer, ou porque confronta algo na vida dele. Quando Deus fala a Jonas, filho de Amitai, vai a Nínive. Deus sabia que Jonas não queria ir a Nínive, irmãos. Quem acredita que Deus já sabia que ele não queria? Levanta a mão, bem alta aí. Muito bem, eu gosto da igreja que interage, irmãos. Se Deus é onisciente, obviamente ele sabia que Jonas não queria ir para Nínive. Só que Deus falou com Jonas assim mesmo. Isso quer dizer que muitas coisas que você não quer ouvir, Deus vai falar com você assim mesmo. Porque você tem que entender o seguinte: você não pode vir à igreja para ouvir o que você quer. Você tem que vir à igreja para ouvir o que Deus quer falar. Vou repetir: você não pode vir à igreja só para ouvir o que você gosta. Você tem que vir à igreja para ouvir o que você precisa. Porque senão você sai daqui e vai fazer um monte de coisa errada lá fora. E aí você vai se arrebentar lá fora. E a culpa é de Deus?
culpa é do pastor? Irmãos, me chama muita atenção aquele texto de Timóteo, quando o Senhor diz a Timóteo assim: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, exorta, corrige, admoesta e repreenda com toda longanimidade e doutrina. Olha só, vou repetir. O Senhor disse a Timóteo através do apóstolo Paulo: olha, fala à igreja, exorta, admoesta, corrija, repreenda com toda longanimidade e doutrina, porque virão tempos em que as pessoas terão coceira nos ouvidos e amontoarão para si doutores que falem segundo os seus interesses, segundo aquilo que as pessoas querem ouvir. E o que o apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo? Vai chegar esse tempo em que as pessoas vão se tornar muito centradas em si mesmas, e quando chegar esse tempo, as pessoas não vão querer ouvir o que eu tenho a dizer para elas, mas elas escolherão pessoas que falem o que elas desejam ouvir, o que elas querem ouvir. E isso vai levar essas pessoas às fábulas, vai levar essas pessoas ao mundo da ficção, vai tirar elas da realidade. É isso que o Senhor está dizendo. A realidade vai se perder. Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir o que Deus tem a dizer. Deus, Ele quer que você seja vitorioso, mas não do jeito errado. Ele quer que você seja vitorioso, mas entendendo o que Ele tem para você, ouvindo a sua voz. Irmãos, quando nós só ouvimos o que nós queremos, quando nós só ouvimos aquilo que agrada ao nosso coração, sabe o que acontece? Nós nos tornamos movidos pelos sentimentos da carne. E quando nós começamos a andar movidos pelos sentimentos da carne, a nossa visão da realidade, ela fica corrompida. Nós não conseguimos ver a realidade como ela de fato é. Vou dar um exemplo para os irmãos. Eu posso falar com propriedade. Meu pai, meu querido pai, hoje eu fiquei com ele lá, passando a mão na cabeça dele, e teve um momento, eu tive que estar lá hoje de manhã, irmãos, porque uma sonda, a Ambrosina sabendo o que é isso, uma sonda que entra pelo nariz é a sonda de alimentação, que ela passa pelo nariz e vai até o estômago. Eu não sei, alguém falhou e aquele trem entupiu, porque não foi lavado como deveria ser. E aí tiraram aquela sonda, e ele está com traqueostomia na garganta, que é tipo um tubo, né, que fica costurado na garganta. E, irmãos, pensa no sofrimento para colocar essa sonda de volta na barriga desse homem. Eu sei que pulou de um enfermeiro para outro, chamou o enfermeiro-chefe, ele chamou outro enfermeiro. Eu sei que, fora de brincadeira, irmãos, foram 3 horas para colocar uma sonda. A sonda saia para fora da boca, tinha momentos que ela entrava no pulmão, e só não ia para o estômago. E pensa num homem que ficou bravo comigo, porque eu estava ajudando os enfermeiros a judiar dele, né? Na cabeça dele, eu estava judiando dele junto com os enfermeiros, e ele ficou bravo. Mas eu só citei essa situação porque é uma situação muito angustiante hoje. Mas o que eu quero trazer para os irmãos sobre meu pai? A questão do sentimento, como é forte essa questão do sentimento, e como o sentimento nos leva a perder a visão da realidade. O meu pai, ele é de uma família de 15 filhos, então a minha falecida avó teve 15 filhos, um atrás do outro. Então nessa época era assim, e eu também não vou julgar ela, e nem, sabe, não tem nada a dizer de negativo contra ela, mas quando chegou a vez do meu pai, que era o 13º, ela rejeitou meu pai. Eu imagino também uma mulher tendo um filho de 13 anos, por isso que eu digo, eu não julgo ninguém, só que quando chegou a vez dele, ele foi rejeitado pela mãe. Por isso que eu digo, a Carol está com um bebezão ali na barriga. Esse menino, o Nicolas, ele sente tudo o
que é passado por ele lá dentro. Se a Carol chegar e conversar com ele e falar: Nicolas, eu te amo, ele vai sentir esse amor que a Carol está expressando através das suas palavras, assim como qualquer outra pessoa. O meu pai, ele cresceu com um trauma de rejeição profunda na alma. Quem conheceu meu pai sabe que ele andava aí de chapelão, querendo chamar a atenção das pessoas, sim ou não? Isso era o reflexo de alguém que quer o quê? Ser aceito. Alguém que quer ser visto. Isso me toca, irmãos, porque eu percebo isso na vida do meu pai. Eu percebo o sofrimento dele, sabe? De viver uma vida em que ele se sentiu desprezado, rejeitado, e de tudo que ele fez para simplesmente dizer: eu estou aqui, eu existo. E só que esse sentimento contra a mãe dele ficou tão forte que ele construiu um mundo paralelo. Na cabeça dele não teve mãe. Na cabeça dele, ele matou a mãe dele. Os irmãos conseguem entender isso? Ao ponto de dizer, ele diz assim: eu não tive mãe. Eu falei: pai, você teve? Eu falei: essa aqui, eu cito o nome da pessoa, é sua mãe. Ele falou: não é. Porque um sentimento de ódio assumiu na vida dele o lugar da verdade. Os irmãos conseguem entender isso? O sentimento foi tão forte que para ele criou uma verdade paralela realmente à verdade, por causa de um sentimento. Eu fico pensando quantas pessoas dentro da igreja às vezes têm sentimentos tão fortes na vida, e esses sentimentos levam essas pessoas a negar a verdade, a negar uma verdade na sua própria vida por causa de um sentimento. Aí tem que ir para o psicólogo, tem que ir para o psiquiatra, e muitas vezes não resolve, porque só quem resolve é Jesus. Não estou aqui dizendo que a sua profissão não tem valor, viu, Lucas? Tem o seu efeito, consegue ir até um ponto, mas chega um ponto que o psicólogo não resolve, só Jesus pode resolver. E muitas vezes, se a pessoa abrir o coração. Então eu fico pensando, irmãos, nós estamos falando, isso é um fato. Isso é um fato, nós estamos falando de fatos. Não ignore os fatos. O tema da mensagem é esse: não ignore os fatos. Não ignore o fato de que muitas vezes você que está aqui dentro, não esquece meu pai agora, não ignore o fato de que você que está aqui dentro muitas vezes é uma pessoa que é mais dirigida pelos seus sentimentos do que pela verdade. O que você sente, você faz, independente do que a verdade diga para você fazer ou não, porque você sente. Cuidado com o que você sente. Quando Jesus, lá em João 6, versículo 42 em diante, o Senhor Jesus diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. A minha carne verdadeiramente é pão, e eu a dou para salvar o mundo. E em verdade vos digo que quem não comer da carne do Filho do Homem, não beber do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Sabe o que as pessoas que ouviram isso disseram? Não dá para ouvir esse discurso. Os irmãos lembram disso? Nós não queremos ouvir isso. O que eles fizeram? Eles deram as costas para Jesus, porque não queriam ouvir o que ele estava dizendo. Quando nós não queremos ouvir o que Deus tem a dizer para nós, nós corremos o risco de dar as costas para o Senhor. Quando nós não queremos ouvir o que Deus está dizendo para nós, quando Ele nos chama ao compromisso espiritual, e quando Jesus estava dizendo: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, Ele estava chamando o povo a um compromisso espiritual com Ele. A atitude deles demonstrou que eles estavam comprometidos com os pães e com os peixes que Jesus havia multiplicado. Em outras palavras: Senhor, eu estou comprometido com Jesus que me abençoa, mas eu não estou comprometido com Jesus que me chama a atenção. Eu não estou comprometido com Jesus que me chama ao compromisso. E eu fico preocupado hoje com os adolescentes, com os jovens. Eu sempre gostei de pregar a adolescentes e a jovens,
Por quê? Porque esse grupo é o alvo preferido de Satanás, porque é o grupo que está formando suas convicções, é o grupo que está formando o seu comportamento, é o grupo que está formando os seus padrões, é o grupo que está na indefinição de muitas coisas. E hoje, muitos estão perdendo noção do que é responsabilidade, estão perdendo noção do que é fidelidade, estão perdendo noção do que é reverência, estão perdendo noção de valores, porque isso está sendo roubado, isso está sendo tirado. Porque quando a palavra vem para falar sobre isso, muitos não querem ouvir. Mas a gente gosta de ouvir de um Deus que vai nos abençoar, a gente gosta de ouvir de um Deus que vai abrir portas, a gente gosta de ouvir de um Deus que vai fazer milagres, e Ele faz tudo isso mesmo, irmãos. Mas o maior milagre de Deus é a sua vida transformada. Quanto custa uma vida transformada por Deus? Você já parou para pensar nisso? Porque, irmãos, Deus não está interessado nos seus milagres materiais, Ele está interessado em você. Porque tudo que Ele te der aqui vai ficar aqui, mas você, Ele quer levar para o céu com Ele. Amém, igreja? Não ignore os fatos. Não ignore os fatos de que muitas vezes a vontade de Deus sempre vai prevalecer sobre a nossa. Não ignore esse fato, irmão. Será que não chegou o momento de você parar e fazer uma análise da sua vida e ver se você realmente está dentro da vontade de Deus? Às vezes a gente tem que parar a nossa vida, não, sabe? Frear a nossa vida, dar um breque e parar para analisar se nós estamos dentro da vontade de Deus. Porque não adianta, se você estiver fora, você vai fazer muitas coisas interessantes, mas se você estiver fora, Deus não tem compromisso com você. Deus tem compromisso com quem está dentro da vontade dele. Deus não tinha compromisso com Jonas no barco, Deus não tinha compromisso com Jonas indo para Tarsis, Deus não tinha compromisso com Jonas nessas situações, e Deus não terá compromisso com você nessa mesma atitude. Eu sei que essa palavra talvez ela não é muito gostosa de ouvir, mas você sabe que eu estou pregando a verdade para você. Você sabe que o que eu estou dizendo para você é a verdade. Você sabe que você tem que considerar essas coisas na sua vida. Se nós não temos maturidade para sermos chamados ao compromisso, nós temos que rever o nosso cristianismo. Porque, irmãos, Deus não está do nosso lado só para ficar multiplicando pães e peixes. Ele está do nosso lado para nos usar, para fazer de nós um canal de bênção. Não ignore os fatos. Não ignore o fato, esse é um fato muito importante. Não ignore o fato de que todas as vezes que você desobedecer a Deus conscientemente, você vai trazer situações destruidoras sobre a sua vida. Vou repetir. Não ignore o fato de que todas as vezes que você desobedecer a Deus, sabendo que você está desobedecendo a Deus, você vai trazer consequências ruins, negativas, situações destruidoras sobre a sua vida. Irmãos, como 2 e 2 são 4. Se eu desobedeço a Deus, eu estou caminhando em rota de colisão com a correção de Deus. Eu estou indo em rota de colisão com alguma situação negativa que vai vir sobre a minha vida. Não tem jeito. Vou dar um exemplo aos irmãos. Quem foram as primeiras pessoas que desobedeceram a Deus na terra? Adão e Eva. O que aconteceu com eles? Só morreram, só perderam a condição de estar no paraíso e conheceram a morte. É pouco isso, irmãos. Desobedeceram a Deus conscientemente. Sabe qual é a ação do diabo? O propósito do diabo na sua vida? Fazer de tudo para que você desobedeça ao Senhor, trabalhar para que você diga não à vontade de Deus, para que você desobedeça a Deus, seja por causa de um prazer pecaminoso, porque o diabo ele nunca vai colocar diante de você algo que não te atraia. Ele nunca vai fazer isso, ele não é bobo.
Ele vai colocar diante de você algo que o seu coração deseja, ou tem alguma probabilidade de ser atraído. Pastor Jonathan, falecido, né? Ali, o primeiro pastor da Igreja Batista, primeira Igreja Batista, ele falou assim, que o que derruba o homem são 3 coisas, o jeitão simplório dele, né? Rabo de saia, dinheiro e poder. Só que nas palavras simples dele, é verdade. Rabo de saia, dinheiro e poder. 3 coisas que derrubam o homem. E é verdade que o ser humano, o homem, principalmente o bicho homem, né? O macho, a figura masculina, ele é atraído por essas coisas. Então nós temos que vigiar aonde nós somos frágeis. Se você é uma pessoa que o dinheiro não te atrai, o diabo não vai te tentar ali. Ele vai te tentar onde você tem a probabilidade de cair. Então nós precisamos entender que todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, vai haver uma consequência. Quando Jonas desobedeceu a Deus e foi para aquele navio, o que aconteceu com aquele navio, irmãos? Em alto mar veio uma tempestade. Quem mandou aquela tempestade, irmãos? Jeová, o Senhor, mandou uma tempestade. Sabe para quê? Para presentear aquela desobediência. Nós precisamos parar para pensar. Todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, nós estamos comprando uma briga com o Senhor, porque Ele não nos salvou para a desobediência, Ele nos salvou para a obediência. Eu sempre digo o seguinte: a salvação é pela graça, mas a permanência na salvação é pela obediência. Você tem que obedecer. Deus não diz assim para você: olha, por graça receba a salvação e continue mentindo. É assim que funciona, irmãos? Receba Jesus e continue adulterando. Não é assim, irmãos. Receba Jesus e abandone o pecado. O que o Senhor Jesus disse à mulher adúltera? Cadê os seus acusadores? Senhor, todo mundo foi embora. Ele diz: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. O nosso Deus é o Deus que nos salva, mas Ele também diz assim: te salvei, mas vai e não peques mais, filho, porque o pecado não é para você, a vida de pecado não é para você. Eu não te chamei para viver no pecado, eu não te chamei para viver na desobediência, eu te chamei para me servir. Então todas as vezes, isso é fato, não ignore o fato, todas as vezes que você desobedecer a Deus, você está atraindo sobre a sua vida um problema, uma dificuldade. Todas as vezes que você desobedece a Deus, você deixa de ser uma bênção. Presta atenção, presta atenção. Todas as vezes que você desobedece a Deus, você deixa de ser uma bênção e se torna um problema para as pessoas que estão com você. Jonas, ele era uma bênção, um profeta, mas quando ele desobedeceu a Deus, ele se tornou um problema para as pessoas daquele barco. Sim ou não? Aquelas pessoas não tinham, irmãos, elas não mereciam aquela tempestade, elas não mereciam passar por aquilo, mas elas passaram porque elas estavam com Jonas. Aí eu quero trazer uma reflexão para você. Quantas pessoas você está fazendo passar por tempestades porque você insiste em ser desobediente? Vou repetir: quantas pessoas você está fazendo sofrer desnecessariamente, passar por tempestade? Você está trazendo dificuldades sobre a vida de outras pessoas que estão contigo no seu barco, ou no barco dessas pessoas, só porque você quer ser desobediente. Mude a sua realidade e a dos outros obedecendo. Um ato de obediência, ou uma vida de obediência, vale mais que uma campanha de oração, irmãos. Sabia disso? Porque Deus diz que Ele não busca sacrifícios, Ele quer obediência. Então o que eu estou falando com você aqui é algo confrontador, mas você sabe que é algo libertador também. Você sabe que é algo transformador na sua vida e na minha vida.
Então eu estou aqui hoje para ser bênção na tua vida. Por mais que você fale, puxa, não gostei, aquele pastor é meio radical, aquele pastor não sei o quê. Irmão, tranquilo. Eu estou aqui para ser bênção na tua vida. Eu estou aqui para desenrolar o rolo, entregar para você o recado. O que você vai fazer é uma responsabilidade sua. Eu não posso agir por você, eu não posso me arrepender por você, eu não posso colocar em prática por você o que você precisa praticar. Mas uma coisa, Deus me deu a condição de ser o pastor que hoje pastoreia a sua vida. Se você está feliz ou não com o pastor que eu sou, eu não sei, mas eu sou o pastor que Deus colocou para pastorear você. Eu estou aqui para entregar para você o que Deus mandou entregar. Eu ainda tenho 4 tópicos para discorrer. Como eu disse, eu não vou concluir hoje. Nós vamos fazer em uma segunda parte. Mas até agora, quem recebeu aí a palavra de Deus? Quem entendeu aí que a gente não pode ignorar os fatos? Então eu quero que você fique em pé. E nós vamos estar orando nesse momento. Nós não somos daqueles que recuam, mas daqueles que avançam.